poder de persuasão e de influência que Jesus usava para poder atrair, convencer, enfim, e a obra que ele fez aqui deixou registrado. Bom, eu vou pegar o gancho nessa passagem mesmo que você falou sobre Levi, quando ele chama Levi, né? E ele só falou, segue-me, ele veio, né? E é interessante que Levi falava com muitas pessoas, era influente, cobrador de impostos. Se Jesus falasse um monte de coisa para ele, era um peixe que ele não fisgaria. Então ele sabe a ferramenta certa para trazer a pessoa perto dele. Aí eu me lembro, por exemplo, quando ele vai trazer Pedro para ele, o que ele faz? Ó, a linguagem que Jesus usa. A partir de hoje, você não vai ser mais pescador de peixe, eu vou te fazer pescador de homens, porque a pesca faz sentido para Pedro. Sim. E para o irmão dele. E eu me lembro quando ele chama Natanael, João capítulo 1, ele chama Natanael, e aí Natanael, tá vendo, Felipe leva ele lá, e ele fala assim, quando tem aquele encontro, ele fala assim, olha, eu te vi assentado debaixo da figueira antes que te chamasse. E Natanael fica surpreso. E Jesus entra com a linguagem que Natanael entendia, que ele era um verdadeiro israelita, ele sabia muito de Bíblia. A partir de hoje, você vai ver uma escada posta nos céus e anjos do Senhor subindo e descendo. Ele falou, vou levar esse camarada lá para Jacó, que ele sabe bem o que é isso, e eu vou fisgar ele nisso aí. Quando ele ouviu falar da escada que sobe e desce, Jesus fez se arremeter imediatamente para a escada de Jacó e falou, é esse homem que eu quero seguir. Cada abordagem, Jesus tinha um jeito de fazer. Uma vez eu preguei sobre isso, né? Sobre os tipos de pescaria, embora nunca pesquei uma vez quando era criança, mas Jesus tem a ferramenta certa para pescar um tipo de peixe. Sim. Então, uma coisa que chamou a atenção de Jesus mesmo, quando ele chama os discípulos, quando ele chama Pedro, por exemplo, falou, eu preciso de homens que tenham uma visão de rede. Nesse momento que precisa expandir, eu não posso ter uma visão de anzol. Eu não vou atrás de alguém que está pescando um peixe por vez. Esses homens têm visão de rede, esses homens eu quero comigo. Então, ele tem a abordagem certa para cada um. O pastor, pode ser por isso, então, que Pedro, quando ele, nas suas primeiras pregações, ele pegou ali quase 8.000 peixes, né? Porque se fosse uma visão de anzol, o reino não ia expandir da forma que Jesus queria, né? Exatamente. Embora foi tido como indouto, mas ele tinha uma visão de crescimento. Você pega hoje homens que são bilionários, que não tiveram instrução, não são formados, pós-graduados, nada. Mas ele tem visão de crescimento. O crescimento não assusta. Então esses homens, embora eles não tinham muito conhecimento assim de letras, mas eles tinham uma visão grande. Jesus já enxergou isso neles. Embora outros não enxergassem, Jesus já enxergou. Falou, quero esses homens. Eu queria até falar para os ouvintes, e ter isso gravar no coração mesmo, é uma chave. Você perguntou de chave, é a chave. Que as pessoas comuns, elas trazem resposta, elas respondem. Pessoas sábias, elas fazem perguntas. Jesus perguntava pela sua sabedoria. Né? E conhecimento é diferente de sabedoria. Porque é conhecimento. Conhecimento é isso, nós lemos, tal, nós temos um conhecimento de algo. A sabedoria é o conhecimento aplicado. É quando você pega o conhecimento e bota em prática. Você pega o conhecimento e aplica. E Jesus aplicava. Então, a pessoa sabe, ela pergunta. Inclusive, eu queria até aproveitar o ensejo, né? Nós vamos falar aqui de algumas perguntas de Jesus, mas, por exemplo, você na sua casa. Imagina que seu filho tirou uma nota baixa. Qual que é a sua reação quando você... numa situação como essa, tirou uma nota baixa, muitas vezes você fala assim, tá vendo? Você é burro, tá vendo? Você não estuda, tá vendo isso? E você já começa a despejar um monte de coisa. E aí, uma pessoa sabe, se fosse Jesus, ele faria 2 perguntas para essa criança. Primeira pergunta, e vai pegando aí para você e já colocar no seu coração. Por que você acha que você tirou uma nota baixa? E aí você vai botar a criança para pensar. E aí a segunda pergunta, o que você faria diferente para que você não tirasse nota baixa novamente? Essas 2 perguntas-chave. Ao invés de acusação, um monte de coisa, 2 perguntas-chave pode resolver muito problema. Isso serve para filho, para esposa, marido, amigo, trabalho, serve para tudo. Jesus ele tinha a arte de perguntar. Então, você imagina, quando as pessoas encurralavam Jesus para querer pegar ele em alguma fala, né, alguma coisa, ele perguntava, com que autoridade você faz essas coisas? Essa é uma das perguntas dele que eu acho mais tremenda. Com que autoridade você faz isso? Ele falou assim, escuta, em vez de responder, ele perguntava, o batismo de João é do céu ou é da terra? Se vocês me perguntar essa, eu respondo a outra. e eles ficavam com medo, né? Porque se disser que é do céu, nós estamos acreditando. Se falar que é da terra, nós tememos o povo. Então nós não sabemos te responder. Eu falei, também não vou falar. Pessoas sábias, repetindo, fazem perguntas. Não tenha problema de fazer pergunta, faça a pergunta que você vai ser bem sucedido. Pessoas bem sucedidas fazem perguntas. Isso, pastor. Isso, e você me fez lembrar agora até de uma parábola contada lá atrás, muito tempo antes de Jesus. O profeta Natan chega para Davi
depois que ele peca, e fala assim, olha, tinha um homem que só tinha uma ovelhinha. E o homem tinha várias. Só que ele em vez de ficar com todas que ele tinha, ele pegou a única que o outro tinha. Porque a linguagem que Davi entendia lá atrás era de ovelha, ele era pastor de ovelha antes de ser rei e tal. Ele falou, não, esse homem tem que morrer. Porque a parábola, muitas vezes, pastor Valdir, ela explica uma verdade ali e dá uma sentença no final. Então, aí no final, depois que ele conta a parábola e Davi vem, ele mesmo dá a sentença. Falou, então, esse homem é você. Então, Jesus contou outras parábolas do talento, né? Quem tem um só e guarda, quem tem vários, e ele fala no final. Aí no final vem a sentença depois da parábola. Olha, aquele que fez dessa forma, agiu imprudentemente, até o que tem vai ser tomado. Né? Porque essa coisa ele conta, mas depois no final ali a gente cria novos hábitos, ou por repetição. Alguns especialistas, cientistas, dizem de 21 dias, outros falam 66 dias para criar um novo hábito, ou por um forte impacto emocional. Então, às vezes, quando a pessoa não tem uma sequência assim que possa repetir algo, então, por um forte impacto emocional de quebrar aquilo, ela vence, supera e passa. Né? Então, o pastor falou agora sobre coragem, sobre enfrentar desafios, é isso que nós temos que fazer. Persuasão, lógico, muitas pessoas levam para o lado negativo, assim como você falou, isso é normal. Na verdade, ela é uma palavra que vem do latim, persuadere, que significa você vender um argumento, fazer com que a pessoa acredite no seu argumento, e existem técnicas para isso. Só que as pessoas enxergam essas técnicas de forma ruim, de maneira pejorativa, mas na verdade não são. Então, tem alguma delas aqui, até que eu listei aqui. Sim. Por exemplo, existe uma técnica de persuasão que é reciprocidade, que até nós falamos no começo. Por isso nós falamos obrigado. Quando alguém faz algum favor, né, você se sente obrigado a retribuir o favor. Ele chama Pedro também, na reciprocidade. Ele faz uma pesca maravilhosa. Ele dá ali algo para eles e fala assim, vem comigo. Então, sempre tem uma doação primeiro que se faz. Então, a reciprocidade. Então, isso é muito comum, muito utilizado até por comerciantes e tudo. Entrega alguma coisa para a pessoa primeiro e depois a pessoa se sente na obrigação, deve muito mais. Então, num momento de silêncio, de 400 anos, aparece um homem multiplicando pão, peixe, curando pessoas. Então, essa reciprocidade, as pessoas se sentem eternamente gratas pelo que ele fez. Né? E tem uma outra que ele utilizava, pastor Valdir, que se chama empatia. A empatia é quando você se coloca no lugar da outra pessoa. Isso é empatia. Então, você vai encontrar muitas vezes na Bíblia dizendo assim, e Jesus moveu-se de íntima compaixão. Sim. O que é se mover de íntima compaixão? É se colocar no lugar do outro. Então, Jesus sentia o que o outro sentia, a dor que o outro sentia, ele sabia que a pessoa estava passando, então ele chegava e a pessoa encontrava a verdade nisso. Uma outra também que acontecia naturalmente, né, Jesus nem fazia, que é a aprovação social. O que é aprovação social? Nós temos uma tendência de ir com a maioria. A maioria vai para um caminho, a pessoa vai com a maioria. Então as pessoas começaram a ver que Jesus, onde ele passava, a multidão começava a aglomerar. Ele persuadia as pessoas só nisso. Você vai se lembrar que Jesus falava, não fala que eu te curei. Fica quieto. Quanto Jesus mais falava para ficar quieto, mais as pessoas falavam dele. E já era uma técnica também, né? Fala assim, não fala. Eu me lembro de um vendedor, ele começou a dar palestra, o que ele fazia? Ele tinha uma bomboniere, pastor Valdir, que ficava num lugar escondido numa rua. O que ele fez? Uma técnica que ele usou, disso aí que nós estamos falando. Um poste que tinha 5 metros antes, ele colocou assim, ó, daqui 5 metros, não olhe para a direita. Era inevitável. Todo mundo que passava lá olhava para a direita. E Jesus, de certa forma, não por maldade, mas fazia a mesma coisa. Não fala quem te curou, não fala. Quanto mais ele falava para não falar, as pessoas acabavam falando. Né? Mas esse não que você falou é interessante, porque psicologicamente também, o nosso cérebro ele não registra esse não. Então, por exemplo, se eu falar para você, não pense no elefante rosa, esse não foi anulado. Somente na hora vai gerar um elefante rosa no seu cérebro. Então, por isso, que até quem está nos ouvindo aí, que essa técnica, muitas vezes usada com os filhos, não traz resultado. Não faz isso, não faz isso. Ao invés de falar não faz determinada coisa, direciona ele para o que ele precisa fazer. Em vez de fazer não faz bagunça, fala assim, ó, arruma tal coisa, dá uma ordem direta. Tira esse não da fala que você tem melhor resultado.